vamos pôr mais aqui. Sim, eu tô ferrada de esportes. Ah, és desportista. Sim. Ah, então também já vamos falar disso. Oh, ven a baño. Estou cheia de fome. Ah. Nhami. Yummy, o podcast que alimenta conexões. Grande bico, papá. Navília, muito obrigada por aqui estares. Fala-nos um bocadinho de ti. Bem, o que quer saber em específico? Tudo. Ixi. Onde é que nasceste? Então, nasci no Rio de Janeiro, numa favela chamada Vila Kennedy Bangu, seria a zona oeste do Rio de Janeiro. Ok. Sim. Então, favelada pelo mundo, gosto muito de viajar, mas assim, fiquei até uns 18 anos no Rio de Janeiro. Foi aí que comecei a sair, ir para outras cidades, começar a explorar um pouco mais. Exploraste o mundo até chegares a Lisboa, não é? Uxi, ainda falta, mas ainda falta explorar, mas é isso. Vamos imigrando em cidades e cidades. Então, e tu moraste durante 18 anos na favela? Então, eu morei na favela até os 18, 19. Depois saí da favela, fui morar na zona norte do Rio, ali em Engenho Novo, perto da Mangueira, que é outra favela também. E comecei a trabalhar na zona sul, que tipo é os conhecidos de novela, Ipanema, Arpoador, Leblon. E trabalhei ali, trabalhava em hotel, depois fazendo AIB, que é alimentos e bebidas, armar cafés da manhã. Ok. E depois dali, como estava tendo contato muito com pessoas de outros países, sempre tive essa coisa de... que é curiosidade, né, de saber. Falei, por que as pessoas vêm pra cá? Por que as pessoas de fora me tratavam desde então um pouquinho melhor do que as pessoas de dentro? Dentro falo os próprios brasileiros. Mas era muito jovem para poder me questionar essas perguntas. Era só rebelde com causa. E depois comecei. Aí depois a primeira cidade que eu decidi sair, assim, quando eu saí do Rio, foi o Espírito Santo, Vila Velha. Aí lá eu morei um ano. Aí eu morei com africanos de Guiné-Bissau. Aí morei numa casa que toda a cultura era africana. Então fui, tipo, abrindo mais o interesse de, na verdade eu gosto muito de misturar as pessoas. E fiquei um ano, depois dali voltei no Rio de Janeiro só pra falar beijo, tchau. Aí fui pra São Paulo. Não fiquei nem um mês, não gostei da cidade cinza. Aí voltei no Rio de Janeiro, voltei no Engenho Novo. E aí a minha mãe também é hoteleira e eu tenho uma irmã gêmea. E minha mãe falava, olha, já tá na hora de vocês, né, começar a cuidar da vida, blá blá blá, queria cuidar de mãe. E aí minha irmã gêmea, eu lembro que na época tava nessa coisa de sair do Brasil. E aí eu saí do Brasil pela primeira vez, eu saí e fui no Chile. Quando eu fui no Chile, tipo, que eu saí de 40 graus do Rio de Janeiro e cheguei lá fazia 2 graus. E eu cheguei de chinela havaiana e, tipo, ninguém falava português, lógico. E os chilenos têm essa questão que eles só aceitam o dinheiro deles e eu chegava assim com, sei lá, $5. Foi difícil, mas eu fui porque uma amiga que eu tinha conhecido no Rio de Janeiro, chilena, falou, vem, te busco. Mas por sorte ela apareceu no busco mesmo. Fiquei lá uns 20 dias no Chile, não entendendo nada que eles falavam. Só comendo, real, não entendi nada. E foi quando eu falei, quer saber, tem que sair mais. O Brasil é pequeno pra mim. Assim. E aí voltei no Brasil, juntei uns R$400. E aí fui pra Argentina. Porque era mais fácil a questão do visto, a questão de não pedir visto, a questão de ter ônibus direto. Pelo Santiago do Chile tinha que passar pra São Paulo. E eu só tinha R$400. E aí eu falei pra minha mãe que eu ia pra Bahia. E aí não fui pra Bahia, eu fui pra Córdoba, Argentina.
Então deixa-me ver se eu entendi. Tu disseste à tua mãe, vou para a Bahia, Vou para Beijing. mas já sabias que tu ias para a Argentina. Sim. Porque sabias que a tua mãe ia te dizer, não filha, não vais para a Não, ela Argentina. sabia também. Ah, ela sabia. Ela falou, não sei por que disse que era pra Bahia, que era óbvio que você estava saindo do país. Ok. Mas não falou nada, assim, tipo, na época interpretou como loucura. Uhum. Porque falou assim, que não conhece ninguém do nada, de onde você tirou a ideia de que vai sair do Brasil? Eu falei, mãe, tô cansada desses racistas, porque foram coisas paralelas, perdão, foram somando também, né? Ok. Eu te disse que a minha vida é um livro, então eu tô tentando fazer a coisa mais resumida sobre. Então quando tu dizes que quando trabalhavas nos hotéis, eras melhor tratada pelos turistas do que pelos brasileiros, estás a falar de racismo? Exatamente. Ok. Com certeza. Eu trabalhava no hotel, eu tinha 18 anos e assim, a gente trabalhava na Rua Dor. E eu tenho, como disse antes, uma irmã gêmea. E ela trabalhava na mesma rua, mas já era Ipanema. E ela se relacionava com estrangeiros, né? E muitas vezes responsáveis meus ou líderes olhavam minha irmã na rua como estrangeiro e pensava que era eu. E eu explicava, eu tenho uma gêmea, ela trabalha ali, vamos nos juntar. Mas você então só quer buscar um gringo para te manter dentro do trabalho. E eu falei, não é para esse lado, entendeu? Era um lado mais amistoso. Tudo bem, aparecia 200 milhões de gringos com a hipersexualização, não é nenhum segredo disso. Mas não nessa época. Uhum. Então foi meio que ficando cansada desse racismo agressivo e não pensei muito, na verdade, quando eu decidi sair. Eu peguei o último salário, que na época era 400 reais, e fui. Isso foi em 2010, por aí. Saí por segunda vez, que aí já não foi Chile, fui direto para Buenos Aires, depois fui para Córdoba. Ok. Então e porquê que decidiste a Argentina? Estavas a dizer que era mais fácil em questões de Claro, visto, eu não é? tinha vistos, tinha esse fator de poder estudar numa universidade de graça, sendo que no Brasil é muito caro, que eu tentei estudar no Brasil numa Estácio, que se chama, que é uma universidade, e eu tentei fazer turismo, mas era muito caro, era tipo, eu ganhava 400 reais e era 450. Ok. Então eu fui para essa questão de, vou lá e vou estudar então. Uhum. E aí fui para Argentina. E estudaste? 10 anos depois. Ou 6 anos depois comecei a estudar. Não, sim. Passei por antropologia, história, comunicação social, até que eu fiquei em línguas de culturas originárias. Okay. E aí fiquei E na foi isso que tu filosofia. estudaste? E foi isso que eu estudei. Ok. Mas isso eu terminei em anos pandêmicos agora. Ok. Sim. Mas é uma universidade que é reconhecida lá e é indígena e afrodescendente. Então, aprendemos de um modo eurocêntrico também, mas tem a opção de desconstruir isso dentro da universidade. Okay. Coisas que a outra universidade na Argentina não. Você aprende a história da Argentina para tudo. Uhum. É muito elitizado, muito branquizado, tem muita mentira na história. Uhum. Tem uma invisibilização gigantesca da participação dos negros na história na Argentina, que tem os afro-argentinos que militam para isso, mas eu não queria estudar 6 anos de uma carreira que eu sabia que era uma mentira. Okay. Então, e também a realidade é que eu tinha que ficar trabalhando. Então eu tinha que escolher, sempre tive que escolher entre trabalho e estudo. Se eu pudesse, eu só estudaria na vida. Ok. Mas sempre tive que trabalhar. Uhum. Então aí fui pra universidade depois de adulta, assim, tipo, que aí uns 30 e pouco. E aí fiquei na filosofia. Daí seres poeta. E ainda sou poeta. Então e diz-me uma coisa, tu estás aqui hoje porque tu és a primeira, e nós estávamos a falar disso há bocado, és a primeira sommelier negra que eu conheço e é por isso que eu te convidei para estar aqui neste podcast. E eu gostaria muito de saber como é que o vinho entrou na tua vida. Então, o vinho entrou na minha vida de um modo... em várias facetas. No primeiro foi uma questão de curiosidade mesmo. Foi essa questão de,
eu estava trabalhando como bartender, então fui colher uvas com uns amigos, somente para poder ganhar um dinheiro extra. E depois vi que depois no final dessa colheita todo mundo curtia o vinho do ano anterior e a gente que tinha colhido a uva só ficava olhando. Então eu comecei, sempre tive esse espírito meio rebelde. Eu chamo de rebelde porque futuramente vai ser o nome do livro. Rebelde com causa. Então surgiu desse modo de, falei, eu quero saber se é bom, se não é. Então tive um professor bastante interessado, que foi ele que me deu essa chispa, esse foguinho de falar, vai, prova. Então perguntei pra ele como eu precisava saber, o que eu precisava saber para entender de vinho, e ele falou, não, só prova. Se tiver dinheiro, compra o vinho e vai provando. E aí comecei a provar vinho já uns 12 anos atrás. Ok. Então tu basicamente começou com uma necessidade, não é? Porque tu precisavas de dinheiro e foste colher uvas. Sim. E daí tiveste esta curiosidade de, ok, eu estou a colher as uvas, mas eu quero saber o que é o produto final daquilo que eu estou a fazer. Basicamente foi isso. Claro, porque e também a questão muito latente é que a gente não vê, né, negros tomando vinho, não vemos. Ou seja, hoje em dia sim, mas eu vou, não sei, na África do Sul, tem todos negros lá. No Brasil agora, muita confraria maravilhosa, somente de pessoas negras. Mas na minha época não. Na minha época, tipo, os negros estavam colhendo as uvas. Estavam do outro lado. Então, eu falei, por quê? Por que na hora de pegar e provar coisa boa, a gente não tem ao menos esse direito? E aconteceu historicamente, né? Aconteceu com o café, aconteceu com o açúcar, aconteceu com todas as coisas. Não seria nenhuma surpresa que o vinho fosse diferente. Então surgiu desde uma necessidade e como eu estava na Argentina, tive muito acesso a saber mais do vinho. Tudo bem, era a única pessoa negra, assim, lidava muito com machismo, muito com racismo, mas eu um pouco me lixo, como aqui em Lisboa, que é um pouco diferente. Sim, conheço sommeliers negras, mas não conheço ainda portuguesas e brasileiras que moram aqui. Até quero buscar, se tiver contato, passe-me. Mas não conheço. Conheço muitas mulheres interessantes, mas nenhuma negra. E é isso, então comecei no vinho por uma necessidade, mas agora é como uma paixão. É uma viagem de ida sem volta. Vou ficar nessa. E então tu estudaste o vinho, toda a história do vinho, e isto já nos vais falar um bocadinho melhor sobre isso, na Argentina? Sim. E depois vieste para cá? Sim, a minha formação, vamos colocar entre aspas, formação acadêmica e autodidata foi na Argentina. Ok. E depois passei 12 anos lá e decidi, pós-pandemia, sair da Argentina e vim pra cá. Ok. E vim mais pra cá no início pra ficar perto da minha família, que mora na Alemanha, na verdade. Ok. E por uma questão de idioma. E porquê que não foste para a Alemanha? Por uma questão de idioma. Ok. Idioma e também a questão de acessibilidade. O clima também não gosto muito. E então fiz igual fazem a maioria dos americanos, muda um pouco do weather. Então eu vim pra cá. Falei, vou pelo clima também, não vou mais o sol. Mas a verdade é que migrei, era pra sair da inflação na Argentina. E vieste para a inflação em Portugal. E vim pra inflação em Portugal. Então é mais ou menos por isso, mas eu tô aqui 1 ano e meio. Ok. 1 ano e meio. E aqui, em Portugal, o que é que tu fazes? O que eu não faço? Sim, vamos lá. Eu trabalho 5 dias na semana como sommelier em um restaurante vegetariano. E na parte da manhã, nos finais de semana, eu venho aprender sobre café, que é a minha outra paixão também. Ok. Então, mais em questões sensoriais do café, para poder fazer uma viagem junto com o vinho. Porque tem um elo, tem um momento que se juntam o vinho e o café. Conta-me isso melhor. Conta-me. Não, se pensar em origens, ou seja, desde a planta, desde uma raiz, ou seja, o universo é muito parecido. Tudo bem, o café já é uma planta mais delicada,
do que as uvas. Mas em questões sensoriais, percepções de corpo, análise em si, Olfato, paladar. é muito parecido com o vinho. São outros conceitos, lógico, que no café você analisa mais. Não fala-se muito de taninos, não fala muito de volatilidades. Sim, se fala, mas não tanto. Mas eu acho que, né, é interessante ter uma noite com álcool e acordar com um bom café. E poder ter os dois, em qualidade. Então, eu faço isso, mas também tem a Namíbia Poeta, né? Que a poesia ela só sai quando eu estou muito revoltada ou muito sensível, porque senão não sairia. E comecei a me relacionar com poetas aqui, mas mais no Porto, e participando de slams também, porque essa parte latina, vamos colocar assim, é o que eu sinto muito ausente aqui na Lisboa. Como a cultura é diferente, eu acho que a minha filosofia está em que tudo seja conectado. Então, eu lembro que você tinha comentado da arte do vinho, ou transformar em vinho arte. Eu acho que os dois também, como um casamento ou como uma dança, não dá para falar que o vinho é arte ou a arte é o vinho. Eu acho que tem que somente manifestar de um modo artístico, porque isso pode ser para tudo, isso pode ser para a vida. Então essa Namíbia Poeta tenta, no dia a dia, no trabalho, se expressar de um modo mais artístico, mas que o trabalho não mate essa Namíbia Poeta. Explico, é muito complexo. Não, explica. Como é que, então, como é que esta Namíbia, pelo que eu entendi, como esta Namíbia artística apresenta os vinhos no restaurante? Assim, quando eu sou muito dependente das energias no geral. Energias das pessoas, dos turistas, porque eu trabalho com os turistas, da energia social. Não de um modo astrológico nem nada disso. Sim, às vezes eu estou concentrada em que lua é, mas é só para não ser um fator condicionante na hora de apresentar no vinho. Mas geralmente eu trato de analisar as expressões corporais dessa pessoa, de onde ela veio, como ela percebe o mundo, e aí eu pergunto que energia ela tem, o que ela não gosta, antes de oferecer um vinho. Então, no geral, as pessoas que me buscam vinhos portugueses, porque estão vindo, turistas, estão vindo para Portugal, e também algo que seja diferente. Então, eu trato de explicar se esse diferente é diferente para eles, ou é diferente feito em Portugal. E sempre começo uma conversa ou uma venda, entre aspas, perguntando que energia essa pessoa tem. E aí vai... E o que é que as pessoas te respondem quando tu dizes? Ou seja, tu chegas ao pé do turista e dizes: eu só lhe dou o vinho se você me disser qual é que é a energia que tem. Não, eu não faço assim, eu não condiciono. Não, eu chego, cumprimento, boa noite, como vocês estão? Em inglês, a maioria. E depois, então, o que desejam? Como está a energia hoje? Aí uns falam: a gente tá bêbado porque vem de outro bar. Então a gente quer só uma coisa forte. Ou também estamos cansados, muito. Semana difícil. O que eu mais escuto é: estamos cansados. A semana difícil. Ou agora, essa semana atendi muitas mulheres e era: para lembrar que eu sou importante. Então, e eu pego uns vinhos muito complexos, porque também entra esse mito de que vinho é para cada gênero, e eu acho altamente preconceituoso. Como se vinho tivesse gênero. Espera, eu tinha aqui uma das perguntas cá para baixo, mas agora vamos já entrar nisso, que eram os mitos de alguns vinhos. Eu, por exemplo, eu cresci a ouvir o meu pai sempre dizer que o vinho tinto é para a carne e o vinho branco é para o peixe. Sim. E isto, eu depois, quando eu comecei a me interessar pelos vinhos, apercebi-me que não é bem assim que acontece.
Claro. E tu agora estavas-me a falar do mito do género que eu nunca tinha ouvido falar. Claro, por exemplo, lá na Argentina, eles tinham o costume de falar que o vinho Chardonnay, que é uma uva muito... É uva uma casta branca, que ela é mais mineral, mas depende de onde ela também é trabalhada, mas assim, corpo meio do vinho, médio. Falava que esses vinhos mais frescos, mais minerais, são para mulheres. Claro. E eu cheguei aqui em Lisboa e eles já falam que o rosé é para mulheres. Eu falei, e alguma coisa tá estranha, porque no mundo do vinho universal, uma coisa que eles têm em comum é o sexismo. É essa coisa patriarcada de pensar que vinho tem gênero. Então, esse para mim é o mito número 1. Como se mulher só fosse tomar vinho branco ou rosés, e os homens tomam vinhos mais com estrutura tintos. E eu, uma pessoa não binária, que faria? Tomaria vinho laranja? Então, não tem como, entendeu? É um mito muito, muito preconceituoso. Agora que me falas nisso, sim, eu lembro-me, pronto, eu tenho descendência cabo-verdiana e eu lembro-me de estar jantares de família, pronto, Natal, já nem me lembro, aqueles jantares em que toda a família se junta, em que realmente as mulheres se bebiam, as mulheres da minha família bebiam vinho branco, porque o vinho tinto era o dos homens. Claro. E eu nunca me tinha apercebido disso até agora não falar. Não, e eu particularmente, se tenho esses tipos de vinhos favoritos, vamos colocar assim, conheço muitas mulheres que gostam de vinhos tintos, porque a gente estamos falando justamente de um mito. E tintos não leves, tintos com caráter, com corpo, selváticos, taninos fortes, vinhos que particularmente amo. Então esse é um dos mitos, e esse que você mencionou do vinho branco para peixe, vinho tinto para carne, também é outro mito. Porque tem uma questão muito complexa de sabores em vinhos que você pode, se quiser, harmonizar até com você, e também depende muito se peixe de água doce, água salgada. É uma viagem de ida sem volta. Então é muito bom poder desarmar todos esses mitos, porque senão ficamos alimentando sempre uma visão arcaica das coisas. É como se fosse um dualismo, né? É 8 ou 80, então só serve para isso ou só serve para aquilo. E no mundo do vinho tudo é muito subjetivo. E hoje em dia não tem como seguir alimentando essas ideias, assim, muito atrasadas, em questão de harmonização principalmente. Porque a harmonização também está relacionada a cultura da pessoa, de onde ela vem, o que ela está acostumada a comer. Então é óbvio, por exemplo, se eu sou uma pessoa de países frios que só estou acostumada a comer carboidratos e glúten, eu vou pegar um vinho tinto que tem mais corpo e vou combinar com isso. Mas não quer dizer que só funciona com isso. E não quer dizer que os brancos são frescos e leves. Tem um monte de histórias de vinhos de brancos com corpo, oxidativos, com madeira e sabor. Então, eu acho que meu pensamento já nem vai muito para esse lado. Conheces mais algum mito que queiras partilhar? Vejo mitos que, comparando mitos da Argentina e mitos aqui, é que vinhos brancos só podem ser feitos com uvas brancas. Isso é mito. Você pode fazer vinhos brancos com uvas tintas. Isso seria outro mito interessante. Ou uma que uma amiga compartilhou esses dias, que é sobre as garrafas, mas isso já é mais técnico. Assim, os tipos de garrafa, que se as garrafas têm um fundo no meio, os bicos são melhores, ou se tem rolhas e são melhores também para guardar. Isso são vários mitos. Então, o que impacta a qualidade de um bom vinho? Na minha perspectiva, ou de um modo geral? Os dois. Para mim, um bom vinho não está relacionado ao preço, não está relacionado ao modo dele.
Está relacionado ao momento que você está com a pessoa, com os amigos. Mas, de um modo mais técnico, impacta saber se ele foi feito de modo massivo ou não massivo. Se ele foi feito com substâncias químicas ou não químicas, porque isso impacta no organismo também. Então, como a gente é o que a gente come e também o que bebemos, eu sou partidária, assim, minha filosofia é que sermos mais conscientes, tanto no consumo de bebidas alcoólicas em geral, mas no caso do vinho, saber do que ele está feito, né? Que não só é o vinho que está ali, ou de onde ele veio, ou quantas garrafas foi produzida. Então, eu acho que o que define muito a qualidade do vinho, em primeira instância, é saber se ele foi feito de modo massivo ou não foi feito de modo massivo. E depois, já vendo questões de terroir, de sulfitos, no geral, de agroquímicos, do que vem nele. Tu és uma expert no assunto. Você que está dizendo. É verdade. És uma especialista quando falamos de vinhos. Mas para uma pessoa que está a começar agora, que quer realmente conhecer melhor o mundo e que vai a qualquer supermercado e que se depara com uma infinidade de garrafas de todo o lado, portugueses, estrangeiros, diferentes regiões, diferentes tipos de vinho, como é que esta pessoa, com tanta escolha, pode fazer uma boa seleção? Como é que começa? Para essas pessoas, recomendo que comece por locais. Que vajam ao supermercado e consumam os vinhos locais. Se está em Lisboa, que seja vinhos de Lisboa. Se está em Bairrada, que seja vinhos de Bairrada. Ou, no geral, se moramos aqui em Portugal, que consumam os vinhos portugueses. Depois, tem garrafas que te dizem a quantidade que foram feitas ou não. Se são muitas, não recomendo que compre. Se estão escrito que contém sulfitos, que é um bom detalhe, também não recomendo que compre, porque é ali que pode te dar uma pequena dor de cabeça. Tem muitos vinhos que têm açúcar residual, que também é isso que a gente trabalha para outro dia tirar do corpo a ressaca. Ok. Mas não se deixe iludir muito pelos rótulos, não entre numa linha de porque essa letra é bonita, esse vinho é bom. Mas eu acho interessante que as pessoas comecem consumindo os produtos locais. Porque se não tem ideia de vinho e já pegaram um vinho da França, mas você está em Portugal, muito provavelmente esse vinho vai ser uma porcaria, porque ele está sendo exportado. Então, pode ser que não, mas como a gente está mencionando o mercado, e eu não vou repetir o nome do mercado para não dar publicidade. Mentira! Mas recomendo que os inexpertos comecem por buscarem produtos locais. Um vinho que seja local, um vinho que não tenha tanto açúcar residual, um vinho que não tenha sulfitos. E o rótulo é o de menos. Porque trata de pensar se você fosse uma pessoa cega. Você não está vendo nada. Então você vai só sentir os aromas disso depois. Então, e o preço também, né? Porque se o vinho sai €1 e depois tem um que sai 10, vai no meio termo, vai nos de 4, nos de 5. Mas assim, o barato às vezes sai caro, né? Então, eu recomendaria para um inexperto que vai no Tempo Doce. Mas se não, pode ir em garrafeiras diretamente. Se você é inexperto, vai na garrafeira. Não precisa passar no mercado. Okay. Mas porque na garrafeira também há pessoas que te conseguem ajudar, se calhar, na escolha, não é? Sim, e os vinhos também estão armazenados de um modo mais consciente, vamos colocar assim, para o consumo. Porque também depende da temperatura desse vinho no mercado, depende de como ele está, se ele está tendo luz ou não. Isso influi muito no sabor. E isso na garrafeira eles têm mais atenção a isso? Eles têm que deixar o vinho para consumo, eles não podem ter esse descuido. Não estou dizendo que as garrafeiras não tenham esse descuido, mas eles teriam de deixar o vinho em condições para consumo, para ser tomado. E pronto, ok, esta pessoa que está a tentar entrar no mundo dos vinhos, já escolheu o vinho,
já pronto, conseguiu lá chegar a uma escolha, trouxe o vinho para casa. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter em casa com o vinho? Então, se essa pessoa já é uma esperta, não, se ela gosta de tomar o vinho, cuidados básicos. Se a garrafa estiver fechada, deixar a garrafa em lugares escuros, deitada de preferência. Se tiver uma cave, melhor ainda. Temperaturas para tintos e brancos são diferentes, então também que pode ser muito subjetivo isso, mas pode deixar tranquilamente se não está consumindo vinho em um quarto escuro, em temperatura ambiente, que ele vai sobreviver. Em questões de branco, 6, 8 graus na geladeira. Deitado de preferência, mas depende também. Se a pessoa é esperta, depende se o vinho é jovem, se o vinho não é jovem. Então, mas esta pessoa não é esperta. Então, para inexpertos diretamente, se concentre em não deixar o vinho tomar sol. Não, que o vinho não tome luz também e que não fique em ambientes quentes. E se deixar a garrafa deitada, melhor ainda. Não deixe o seu vinho na cozinha, em cima da geladeira. Uau, fiquem com essa dica. Tu falaste agora de uma coisa muito interessante, que era a temperatura dos vinhos. Sim. Eu não me considero uma expert no mundo dos vinhos, mas eu gosto e gosto cada vez mais. E o meu marido adora. Pronto. E uma prenda de Natal que eu lhe dei, já não me lembro, acho que foi há 2 anos, foi uma garrafeira. E a verdade é que quando eu fui comprar a garrafeira, debati-me com o problema de que realmente as temperaturas são diferentes se for um vinho branco ou um vinho tinto. Sim. O que é que tu aconselhas nesse caso? Comprar 2 garrafeiras? Não, até porque... Eu não tenho 2 garrafeiras, mas sempre me debati com esse problema. Não, por exemplo, em questões de armazenamento do vinho na sua casa, você se refere? Hoje em dia tem o mesmo freezer para os 2. Você pode controlar diferentes temperaturas dentro dele. Mas uma coisa não tão moderna, você deixa entre o branco entre 6 e 8 graus e o tinto entre 12 e 16. Mas se esse tinto é um tinto com potência de guarda, você pode abrir no momento e tá tudo certo com isso. Não precisa estar na geladeira, não precisa passar por aí. Em questões do vinho naturais, menos, porque tem pessoas, como eu ou outros espertos, que a gente toma vinhos brancos em temperatura ambiente, justamente para perceber mais as características do vinho. Então, não tomo ele frio. E essa ideia de que o vinho tem que servir muito frio são os vinhos industrializados, porque você não percebe os defeitos dele, o sabor é nulo, porque é artificial, e você só se concentra no álcool. É igual com a cerveja estrangeira. Então, basicamente, perceber que tipo de vinho vai ter na sua casa. Se falamos de vinhos naturais, você pode saber a temperatura, na minha perspectiva, da temperatura que você quiser. Mas para guardá-los abertos, tem ferramentas para você tirar o oxigênio nele, para ele poder aguentar mais nessa geladeira. Senão você coloca a mesma rolha até o final, ou até onde você conseguir, para guardar esse vinho, para tomar no dia seguinte. Aí sim, vai na geladeira. Mas se ele está fechado, é somente deitado numa parte que não dê muito calor e nem luz, e está tudo bem com isso. Pois, porque, por exemplo, o meu marido, o que ele faz, ele escolhe os vinhos que põe na garrafeira. Mas isso Por causa das temperaturas e tal, e ele escolhe, este pode ir para a garrafeira, o outro fica lá guardadinho. É isso que ele faz, então ele está a fazer bem. Ele está fazendo Boa. Então, apercebi-me durante esta nossa conversa que tu és muito apologista dos vinhos naturais. Não diria apologista, nem defensora, nem nada, nenhum sinônimo. E não sei se naturais. Eu sou minimalista. Eu gosto das coisas com mínima intervenção possível. Mas eu tenho, sim, reticências com o conceito do natural hoje em dia. Eu, sim, trabalho no mundo
dos naturais, fico nesse mundo. E agora tem outro também, biodinâmicos, orgânicos, veganos. Mas o natural para mim ele tem que começar desde o momento que você plantou a uva. E não é o caso. Então tem muitas pessoas que estão no natural que o vinho ele foi multado a uva foi multada geneticamente para ser perfeita. O sistema de rego dele também foi um pouco antinatural. E depois a colheita assim, foi manual, foi pisada e aí foi considerado natural. Então eu tomo cuidado no que seria essa terminologia. Mas sim represento muito nesse conceito de agora os vinhos naturais. Eles estão um bocadinho na moda neste momento, não é? Um bocadinho? Não, completamente na moda. Não, é muita moda. E tá nessa moda de, vamos tomar vinhozinho biológico com defeito, mas é funk. Tá com defeito e você não paga barato por esses produtos, você paga caro. O que é um biológico com defeito? Não, assim, defeito para mim no vinho é quando ele é intomável. E ele tem esse gosto de acetona, de quita esmalte. E há pessoas que gostam disso? E as pessoas que tomam gostam e pagam caro por isso. Vinhos que te lembram o vinagre na hora que você vai cozinhar. Isso para mim seria um vinho com defeito, que a gente chama de acético, né, no mundo do vinho. Vinhos que eu abro a garrafa e 6, 7 minutos depois ele começa a ter sabor de papelão molhado ou milho de pipoca. A gente chama melzi no mundo do vinho. É um vinho com defeito. Um vinho com bolha. E as pessoas tomam isso. Tá tanto na moda que as pessoas não sabem o que elas estão tomando. Ou se sabem, elas estão pagando para beber merda. Desculpa o vocabulário. Mas eu não, querida. Tipo, eu não tenho realidade econômica para gastar 100 euros numa merda, né? Então, se eu quero gastar 100 euros, vai ser um vinho com excelência, que também é outra polêmica aqui em Portugal, que eu defendo muito os vinhos portugueses, sou uma fanática, admiradora dos vinhos portugueses, e tem alguns que eu recomendo que vale o que eles cobram no mundo natural, e tem outros que pagariam num francês, mas não pagariam num português. Então, sim, a moda, ela afeta, né? A moda, ela é agressiva, ela é capitalista. Então, tem que tomar cuidado com a moda. Então, no mundo natural, sim. Agora tá uma moda muito gigantesca em Portugal. Mas é isso. Tens alguma região favorita? Aqui? De vinhos? De vinhos no mundo inteiro, vamos lá, mas aqui em Portugal eu tenho, não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe, é Bairrada. Ok. Amo essa região com toda a força, não sei porquê, deve ser porque é muito perto de uma, não sei, ou uma memória afetiva, mas eu gosto muito dessa região. Os vinhos têm uma acidez muito alta, mas equilibrada, alguns você sente um pouco salgadinhos na boca. Eu gosto muito da Bairrada. Como é que alguém trabalha o paladar para o vinho? Porque tu agora estavas a dizer, tem um sabor muito salgadinho no vinho. E eu estava aqui a pensar, eu já bebi vinho da Bairrada, não me lembro nada disto. Mas como é que alguém trabalha realmente o paladar? Porque há muito esta história a maneira de identificarmos vinhos. Um vinho frutado, um vinho com sabor a carvalho, um vinho, lá está, agora com aquele tom salgadinho. Como é que tu trabalhas isso? Sim, na verdade é outra pergunta muito subjetiva. Eu gosto. A questão é, o paladar, cada um tem o seu, né? Sim, temos a linha de sugestão de para onde levaria essas memórias para a pessoa. Uma pessoa que é inexperta e fala, isso me lembra uma coisa, mas eu não sei o que é. Aí a gente começa, pelas famílias florais, famílias da fruta, depois a gente começa pela terra.
Meu paladar ele foi criado desde uma necessidade. Então, como eu fui uma criança que fui estimulada por os sabores reais das coisas, porque as crianças comiam chiclete e comiam chocolate, enquanto minha irmã e eu, a gente comia as frutas cruas, veio essa memória hoje em dia para o vinho. Então, o que eu trato de mostrar para as pessoas que não conhecem o vinho é tentar resgatar essa memória da infância, ou essa memória de o que poderia lembrar. Então você sente um cheiro, um aroma no vinho que você... Ai, mas isso parece uma baunilha. Não, para você parece uma baunilha, então certamente deve ser uma baunilha. E para mim deve ser uma canela. Mas isso não quer dizer que a sua percepção ela esteja e a minha certa. É uma linha, é uma memória. Então, já em outras percepções, é uma questão que diz muito da terra que esse vinho foi produzido. Então, esse salgadinho que eu te falei é por uma questão que Bairrada está muito perto do mar. Então, influi no sabor do vinho. Esse sabor ao oceano, entre aspas, né? Vamos colocar nessa linguagem popular, para não entrar tão em tecnismos. Então, depende. Tipo, você pode começar a provar um vinho e anotar o que você percebe nele. Depois você move a taça e vai escrevendo. E depois a gente pule isso. Vamos polir para qual família ele entraria nas percepções sensoriais. Isso é o que tu fazes nas degustações? Sim, Okay. nas minhas degustações. Ok. E se alguém quiser fazer uma degustação de vinho contigo, como é que faz? Ela me escreve. Aonde? É o teu momento! Então, ela pode me escrever pelo Instagram, que o meu Instagram é Namíbia Kaiowá, com K. Ou ela pode, sim, nas redes, ela me encontra diretamente e depois aí vai estar disponível quando eu faço eventos ou se ela somente quer saber. E a gente pode combinar isso Também tranquilamente. te disponibilizas para tal? Sim, com certeza. A A comunidade sempre tem aqui. Sim. É por aí. E, ok, já falamos da Bairrada, que é o teu, já percebi a tua região favorita em Portugal. Sim. Fora de Portugal, tens algum favorito? País, vá, não vamos falar a região. País. País com certeza a Argentina. Ah. É a minha segunda casa e eu acho que é um país muito interessante para fazer vinhos. Um dos melhores vinhos que eu provei no mundo vem da Argentina. Então, sim, a Argentina ela ficaria. Sim, porque nós também estamos na Europa, não é? E falamos muito dos vinhos franceses, dos vinhos italianos, mas eu sei que a Argentina tem um mercado de vinho assim bastante importante e imponente. Sim, é gigantesco, é massivo. Sim, a maioria dos argentinos trabalham com castas francesas e fazem, agora a resposta vai ser muito polêmica, e fazem melhores às vezes a mesma casta lá. Mas é uma questão de América. Sim, e a questão da América do Sul. A América do Sul é muito rica em clima, muito rica em terras, microclimas, tudo funciona. Se colocar na terra, funciona. Então eu gosto muito da Argentina para vinho também. Perdi-me. Não pensas em voltar para a Argentina? Ou disseste chega a inflação da Argentina? Não, chega com certeza a inflação da Argentina. Penso em voltar para visitar, com certeza. Não penso morar, é como que já não. Mas sim, é como a minha segunda casa. Tipo, com certeza. Isso não está nem na dúvida. E aqui, já que tu és uma mulher que já viajou em vários sítios e há bocado, logo no início do podcast, dizias que ainda não... Eu já nem me lembro se tu me disseste isto no podcast ou se foi atrás, mas pronto. Anyway, que não paras por aqui. Vês-te a sair de Portugal? Vês-te a ir para algum outro sítio? Ou por enquanto o teu futuro está aqui? Por exemplo, o meu presente está aqui. O futuro, não sei, mas eu gosto muito de Portugal para criar ponte. Logicamente, vou criar como uma espécie de casa aqui. Mas eu tenho a ambição de conhecer outros países também, né? Antes de morrer, a gente tem que fazer muita coisa.
e tem que viajar. Mas vamos ver o que depara a realidade, a inflação portuguesa. Mas a ideia é ir mais na Espanha, ir em Ilhas Canárias, porque eu gosto muito dessas regiões para vinho. Também pegar uma Itália, com certeza. E depois já voltar no que seria Eslovênia, Croácia, Hungria, que chamam de Novos Mundos. Porque passei muito brevemente por esses países, mas eu gostei muito dos vinhos que provei por lá. Então são países que eu quero voltar. Então tu queres guiar o teu futuro sempre pelos vinhos. E no café e na poesia. Mas assim, tem que andar tudo junto. Mas sim, o vinho ele vai estar aí sempre. É o principal. É o principal. É o que traz o pão para casa. Olha, se tivesses que escolher um vinho para exemplificar a tua vida, qual é que seria? Um vinho ou uma casta? Uma casta. Tá. Vamos lá. Uma casta seria Cabernet Franc da Argentina, com certeza, Mendocino. Mas meu vinho, eu acho que para definir na Bíblia seria um blend. Que é quando a gente mistura as castas e sai uma coisa equilibrada. Mas, então seria uma mistura entre o Cabernet Franc, mas também a Baga, que a Baga é uma casta que eu adoro muito aqui em Portugal. Mas se eu tivesse que definir é impossível, porque sou multifacética, então por agora fico nesses dois favoritos. Mas se tiver que agregar um terceiro, vai ser um Viognier, que é uma casta branca. Minha nossa! Agora, deixa-me aqui ver se eu não me esqueci de nada. Assim, de muito importante que eu queria mesmo perguntar. Amiga, olhando para a tua biografia no Instagram, eu fiquei muito intrigada porque tu na tua biografia tens wine person, Sim. poet, Yeah. and gastronomic decolonial researcher. Uma coisa assim desse género. Sim, uma investigadora gastronômica descolonial. O que é isso? Então, é um trabalho que eu não aplico muito aqui em Lisboa, porque eu estou há pouco tempo, mas é um trabalho que surge de um modo mais incógnito, né? É tipo, não é aquele investigador antropológico que vai e tem o analisado e o analisante, não é esse tipo de investigação. É mais cotidiana. Se eu tenho que, entre aspas, entrevistar alguém na base da comida, essa entrevista ela não vem desde perguntas formadas nem nada, e no momento dessa entrevista é a pessoa que vai me guiar. Isso seria a parte descolonial. No trabalho em si, ele funciona, que era um trabalho que eu fazia na Argentina, em resgatar as memórias do alimento, fazer tipo uma espécie de ruta, de lembrar de onde eles vieram. Porque hoje em dia não é novidade para ninguém que a gastronomia ela é muito elitista, muitas apropriações culturais, mas isso é o normal, entre aspas. Então a gente pode comer uma comida japonesa feita por um nepalês, mas a influência é francesa. Então isso é muito naturalizado, porque não tem um controle disso. Mas no descolonial se ressalta, ou seja, fica em destaque de onde era esse alimento. No caso do vinho, tem uma polêmica muito grande que eu gosto de trazer sempre, que eles explicam o eurocentrismo, ele explica que o vinho tomaram os gregos e depois foi para a Itália e o vinho foi criado como se ficasse aqui. Na filosofia andina, o vinho já existia na época dos maias, dos incas, e a gente chamava de chicha, porque a gente está falando de uma fermentação de. O vinho é uma fermentação de algo. Então, é considerado vinho somente só porque é feito de fermentação de uva? Não. Tanto que tem uma winemaker aqui em Portugal que ela fez um vinho de laranja, mas feito só de laranja. Então, muitas pessoas provaram sommeliers e pensaram que realmente era um vinho, mas era uma bebida fermentada de laranja com todas as técnicas de um vinho.
Tanto que confundiu os paladares das pessoas que provaram. Juravam que era um vinho. Depois é que a gente falou, não, foi feito só de laranja. E aí entra essa pergunta, o que é vinho? O vinho só pode ser de uva? O vinho não pode ser de maíz, ele não pode ser de laranja. Então essa... Maíz, milho. Milho, obrigada. Ele não tem... essa investigação descolonial, ela não... Para mim, ela não foi aplicada ainda em Portugal, porque aqui não tem uma necessidade de desconstruir um pensamento que eles mesmos criaram. Já na América Latina, a gente tem que desconstruir esses pensamentos porque não são nossos. Então, é aí que eu fico nessa, como se diz, nesse dilema. Então, ser investigadora gastronômica parte basicamente em lembrar de onde é o produto original, de como consumia antes da colonização. E se ele era antes da colonização ou ele veio com a imigração, ou se ele foi adaptado entre originários e entre os imigrantes. Se calhar aqui também precisamos disso. Aqui precisa urgente, né? Quando as pessoas falam, vem comer cozido à portuguesa, eu fico pensando, tá, como foi criado esse cozido à portuguesa, né? Vamos ali. Então, é parte também de ressaltar. Porque sim, temos gigantesco esse mundo. No Brasil a gente come, sei lá, feijoada, que agora já estamos em um conceito muito mais avançado, que já não precisa se comer essa feijoada por questões de saúde, mas ela foi criada por uma questão de sobrevivência. Então, eu gosto de trazer essas pautas. E estou tentando trazer no vinho, mas é isso. É muito polêmico, porque o vinho vai ser só considerado se ele é feito de uva. Por enquanto, nunca se Por sabe. enquanto. Nunca se sabe. Se bem que assim, acredito que não é fácil. Tipo, as pessoas têm este pensamento de que realmente o vinho vem da uva, ponto. Por isso, estar a desmistificar isso é um trabalho de anos. Anos. É uma viagem de ida e sem volta. E não sei, é para futuras gerações. Pois, exato. Sim, Sem já dúvida. está. É para futuras gerações. Nem é para os nossos filhos, é para os nossos Sim. netos, bisnetos. Com certeza. Porque é um trabalho. Mas isto é um bocado como tudo, não é? Como também. É deixar a semente e ir embora. Exato. Meu Deus, acabamos o podcast de uma maneira muito trágica, deixar a semente e morrer. Mas pronto, está bem. Adoro, já te falei. Sim, drop the mic. É deixar a semente e ir É embora. deixar a semente ir embora, já te falei. Muito obrigada. A ti. Foi muito bom, muito esclarecedor. E vemo-nos por aí. Com certeza. Prometo muitos. Obrigada. Muito obrigada. Espera só. Hora de uma festa. Nhami, o podcast que alimenta conexões. Grande Big Papa.